Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Amém. Nós estamos muito gratos. Sabemos que não é fácil a caminhada, não é fácil os compromissos que um pastor, um trabalhador da obra do Senhor tem, né? Além dos seus compromissos seculares, família. Hoje o pastor está conosco aqui. E nós gostaríamos de conhecer um pouco mais da sua história, pastor. Vamos lá. Né? Como é que foi a sua caminhada com Cristo? Como é que foi a chamada? Certo. Se puder contar para nós aí um pouco resumidamente, porque a gente tem muita coisa para externar, quer conhecer muito hoje do senhor aí. Vamos começar do início, do começo, né? Fica à vontade, pastor, fica à vontade. Eu sirvo a Deus já desde menino, na verdade, né? Criado dentro da igreja. Né? Amém. A minha saudosa mãezinha aceitou Jesus há 35 anos atrás, né? E através dela, né, a gente acabou conhecendo o Reino de Deus, a Palavra do Senhor, né? Então, desde os meus 14 anos, eu sirvo a Deus, né? Me batizei. Na verdade, eu tive um sonho, né? Minha mãe sempre me convidava para ir na igreja, eu ia na escolinha das crianças, quando era pequeno, né? E uns 11 aos 14 anos, uns 3 anos, assim, eu me distanciei um pouquinho mais, assim, sabe? De não ir na igreja e tal. E minha mãe sempre orando por mim, me incentivando na igreja, né? Aquela coisa boa de pai e de mãe, assim, né? De incentivar o filho, né? De instruir, né? O menino no caminho que deve andar. E uma vez eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava na beira da praia, assim, e estava um pastor pescando. Eu estava junto com ele numa rede. E nós puxamos só um peixe grande. Nós ficamos felizes com aquele peixe, né? Nossa, faceiro que era um peixe grande no sonho. E quando nós estávamos puxando a rede, pegando o peixe, assim, eu vi a volta de Jesus. Meu Deus. Eu vi assim, o céu se abriu, uma milícia de anjos vindo, Jesus vindo arrebatar a igreja, e deu um momento assim, de angústia em mim, né? Porque eu sabia que, conhecedor da palavra, né? Sabia que era Jesus que estava voltando a arrebatar a igreja, e eu tinha certeza que eu ia ficar. Então, naquela sensação assim, de angústia que me deu, de tristeza, acabei me acordando assim, meio apavorado, né? E o Espírito Santo começou a falar no meu coração que era a hora de eu me posicionar diante de Deus, né? Então, a partir daquele sonho, né, eu comecei a me posicionar. Eu tinha 14 anos de idade. Novo ainda. Entrei para a igreja, novo, né? Um guri, né? Como nós dizemos Menino, nos né? gaúchos, né? Então, comecei a ir nos cultos, comecei nos sábados, que era culto de jovem e tal, e fui gostando, e sim, Deus foi trabalhando, já era conhecedor da palavra, né? A gente já tinha até a oportunidade, quando ia nas escolinhas, assim, de ministrar na escolinha, a professora sempre dava um incentivo, né? Então já era conhecedor da palavra. Então, a partir desse momento, eu me firmei com Jesus, isso foi em 98, né? E vão fazer 26 anos, né? Fez 26 anos agora, dia 12 de julho fez 26 anos, que daí eu desci as águas do batismo, né? Em maio eu tive um sonho, foi bem no Dia das Mães, de maio. Dia das Mães. Eu tive um sonho, falei para minha mãe que eu ia aceitar Jesus, que ia me firmar nos caminhos do Senhor, né? E em julho, 12 de julho de 98, desci as águas de batismo, né? E fui para a igreja, fiquei na igreja. E estou desde então, né? Desde então, jovem, namorei na igreja, né? Casamos na igreja, minha esposa. Benção. E tudo foi um processo, assim, né? De jovem, assim. E Deus sempre colocou no meu coração o desejo pela palavra, né? Tentei cantar, mas não vi que não era minha chamada. Até hoje, né? Tá certo. Até hoje é minha chamada. Tentei tocar o instrumento, não, nada. Até aprendi umas notas. Fui para a Bíblia, então, né? E daí, através da Bíblia, lendo a Bíblia, aí mergulhei na Bíblia. 8 meses, eu já li toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Glória. Né? Maravilha. A gente tinha uma juventude muito... Chamada era logo, né? Um desejo, assim, ardente, né? De pregar a palavra. Daí, com 15 anos, eu comecei a pregar a palavra. O pastor começou a dar oportunidades. Os líderes de jovem, na época, quando nós tínhamos culto de jovem, dava as introdutórias, né? 5 minutos para cada jovem, 10 minutos para cada jovem. E aquilo ali nos motivou, incentivou, né? A buscar Deus, né? A ler Bíblia, a orar, a jejuar. Despertou, né? O chamado, né? Despertou o chamado, e isso foi criando um alicerce. Foi criando um alicerce espiritual, bíblico, pela palavra, né?
E esse desejo, né? Onde eu estava com a Bíblia, né? Eu ia trabalhar, levava a Bíblia. Intervalo de meio-dia, até começar a trabalhar, lia a Bíblia. Vinha no ônibus, eu trabalhava aqui em Pinhal na época, e vinha no ônibus lendo Bíblia. E sempre aqui no litoral, pastor? Sempre aqui no litoral. Eu saí do litoral depois que eu casei, que fui para a obra Sim. missionária mais para frente daí, né? Mas eu aceitei Jesus em Tramandaí, né? Minha família é de Tramandaí, né? Hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, eu pastorei a igreja, que é a igreja mãe, né? A igreja que a gente pastoreia ali hoje foi a igreja que me gerou, né? Foi a igreja que me formou, né? Então, é um privilégio para poucos, né? Eu digo lá na igreja, né, que eu me sinto privilegiado de pastorear a igreja mãe, né? Então, para mim é uma satisfação, é uma alegria, né? Em poder estar ali com a igreja. A gente ama aquela igreja, a gente sente o carinho, o amor da igreja ali. Então a gente cresceu ali. Depois que casamos, a gente foi para a obra missionária, né? Tivemos em alguns campos aí. E agora a gente vai fazer 12 anos que eu estou em Tramandaí de novo, né? E vai fazer 12 anos que a gente está pastoreando a igreja ali. 12 anos? 12 anos. Você vai ver que a chamada foi uma resposta de Deus para sua vida, né? Porque lá no começo, o Senhor já se colocava à disposição de Deus, né? Buscando, estudando, se colocando na brecha, como se diz, né? Então, o chamado, na verdade, veio, mas veio também a força de vontade, né? O chamado a gente... eu buscava de uma outra forma o meu chamado, né? Eu sempre digo assim, eu nunca queria ser pastor, né? Eu acompanhava o pastor da época, a gente sempre trabalhou perto com pastores amigos, e tu sabe o grande desafio que é ser um pastor pastoreando, pastorear a igreja, né? Lidar com rebanho, lidar com pessoas, né? Existem dificuldades enormes. Então, o meu coração, ele era inclinado a pregar, eu gostava muito de pregar, né? Então, eu queria assim, o que eu planejava no meu coração, né? Ter o meu trabalho, ajudava o pastor meio de semana, e final de semana pregava para fora, né? Porque quando eu era jovem, antes de casar, eu já pregava bastante por aí, né? A nossa igreja, a Missão da Última Hora, na época, acho que tinha umas 30 igrejas, 30 e poucas igrejas aí. Já? Uns anos atrás. Hoje tem mais, hoje tem mais de 70, né? Então, há 20 anos atrás, tinha umas 30 e poucas igrejas. Então, eu conhecia todas as igrejas da Missão da Última Hora. Eu era jovem e eu pregava, né? 17, 18 anos, o pastor Antônio, na época, abriu a porta e todo final de semana eu estava pregando numa congregação, numa igreja, numa cidade, né? E segunda-feira eu voltava. Então, a minha vontade humana, né? Era viver na itinerância. Eu não era viver na itinerância, né? Mas era assim, ter o meu trabalho para me manter, né? Estar com a minha família, meio de semana, auxiliar o pastor, ajudar o pastor da igreja, né? E final de semana tendo a oportunidade de pregar, ajudar os pastores, companheiros, né? Esta era a minha chamada, né? Esse era o meu desejo, na verdade, né? Mas o chamado de Deus, ele levou para um caminho diferente, né? Levou para um caminho diferente que na hora a gente fica assim, será que é isso mesmo, né? É aquilo que eu digo assim, tu rasga os teus projetos para aceitar os projetos de Deus para a tua vida. Eu tenho muito isso sobre Ezequiel, né? Profunda essa frase, pastor. Ezequiel... Tu rasga os teus projetos para aceitar os projetos de Deus. Guardem isso, vocês estão ouvindo aí. O profeta Ezequiel, ele era filho de sacerdote, né? O pai dele era sacerdote, o sacerdote Buzi. Então Ezequiel, quando foi chamado por Deus para ser profeta, ele vai completar 30 anos de idade. Ele tem 25 anos quando vai para o cativeiro, 5 anos de cativeiro. Então, no ano que ele ia ser consagrado a sacerdote, porque por lei o sacerdote é consagrado a partir dos 30 anos. Por isso que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Então, Deus veio para Ezequiel e diz, filho do homem, põe de pé que eu quero falar contigo. O que tu quer, Senhor? Eu quero que seja profeta a esta casa rebelde. Eu quero que tu abra a tua boca e tu fale ao coração do povo. Aí há diferenças entre profeta e sacerdote, né? O sacerdote levava a voz do povo a Deus. O povo vinha, pequei, errei, falhei, trouxe um cabrito, trouxe um pombo, sacrifica pelo meu pecado. Então o sacerdote pegava o cordeiro, sacrificava, aqui está o Maico que pecou, Senhor, quero levar a oração dele diante de ti para que tu perdoe o pecado dele. Então, função do sacerdote, levar a voz do povo a Deus. E a função do profeta, levar a voz de Deus ao coração do povo.
Então Deus disse assim, Ezequiel, e aí? Vai ficar com o teu projeto ou com o projeto que eu tenho para você? Forte. Então Começamos bem. Eu tenho isso no meu coração, sabe? Que a gente tem que estar disposto a rasgar o nosso projeto para aceitar o projeto de Deus. A gente tem muito projeto familiar, projeto de finanças, projeto de trabalho. Eu rasguei todo esse meu projeto humano e eu fui para a obra. Fui cedo, fui moço para a obra. Então, desde então, eu tenho essa palavra do profeta Ezequiel no meu coração, né? Que ele aceitou o projeto de Deus. O que é preferível? Eu ficar com o meu projeto ou aceitar o projeto de Deus? Você aí. Tá abraçando. Tem gente que está agarrado no projeto dele. Isso aí, tem gente que está com as duas mãos dizendo assim, não largo. E Deus falando, mostrando o projeto. O homem veio na unção, na visão, no discernimento. Então, é isso aí, sabe? Que a gente tem... Segue lá, pastor. Libera essas pérolas para nós aí. A gente tem vivido isso aí, né? E hoje em dia a gente vive um período em que uma geração não quer mais aceitar os projetos de Deus. Porque todo projeto que nós aceitamos de Deus exigirá de mim algum tipo de renúncia. Sempre. E a nossa geração não quer renunciar.